Vamos continuar nesse assunto, claro. A gente vai agora direto aos Estados Unidos com a nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek, que estava lá se preparando e se atualizando das últimas informações. Priscila, bem-vinda à Hora H, minha querida. A gente piscou aqui o iniciozinho desse discurso que Trump faz agora na Casa Branca para atletas universitários, com alguma expectativa de que talvez ele pudesse falar, já que ele acaba de tomar uma decisão super importante. Como é que já está a repercussão aí nos Estados Unidos? Pois é, Thaís, acabou também de chegar uma notícia da Tasnim, que é a agência semioficial iraniana ligada à Guarda Revolucionária do Irã, e eles dizem que a continuidade do bloqueio naval equivale a hostilidades contínuas e que enquanto o bloqueio persistir, o Irã não vai reabrir o Estreito de Hormuz e, se necessário, vai romper o bloqueio pela força. Lembrando que o comunicado de Donald Trump fala sobre suspender os ataques, estender o cessar-fogo, mas fala sobre manter esse bloqueio naval que foi anunciado no domingo retrasado. Lembrando que o Estreito de Hormuz tem sido fechado, ou parcialmente fechado para navegação desde quando o cessar-fogo foi anunciado entre Estados Unidos, Irã e Israel no dia 7 de abril, mas no dia seguinte, a gente lembra, Israel fez aqueles ataques ao Líbano e o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz. E aí Donald Trump pediu para que o Irã cedesse às suas exigências, também suspendesse o seu programa nuclear, entregasse o urânio enriquecido, reforçou essas exigências e pediu para que o Irã tirasse esse bloqueio sobre o Estreito de Hormuz, liberasse a navegação sobre o Estreito de Hormuz, caso contrário, faria ataques ao Irã. E nesse contexto, Donald Trump anunciou o bloqueio naval aos navios provenientes de portos iranianos. Isso aconteceu, então, no domingo retrasado. Depois disso, o Irã disse que não haveria conversas com os Estados Unidos, que os Estados Unidos estariam violando o acordo de cessar-fogo ao impor esse bloqueio naval. E no sábado, Thaís, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou que ia bloquear novamente o Estreito de Hormuz e desde então o estreito está praticamente fechado. As agências de monitoramento de navegação reportam que embarcações que tentaram passar pelo estreito tiveram que retornar. Também companhias marítimas relatam que não querem passar pelo estreito enquanto não souberem que há uma garantia de segurança e, portanto, agora chega essa notícia, acaba de chegar, então, da agência semioficial do Irã, dizendo que para o Irã a continuidade desse bloqueio naval representa que os Estados Unidos continuam violando, então, as regras do acordo e que o Irã vai continuar, então, fazendo esse bloqueio do Estreito de Hormuz. Não à toa, né, Thaís? A gente vê que os preços do petróleo subiram bastante com mais essa escalada das tensões nesse conflito entre Irã e Estados Unidos, que já passa de 7 semanas. Só para a gente recapitular um pouco do que aconteceu ao longo do dia, então, o dia começou com a expectativa de que o vice-presidente J.D. Vance fosse ao Paquistão pela manhã, mas não havia uma confirmação sobre o cronograma, porque o Irã ainda não tinha confirmado que ia participar dessas conversas no Paquistão, na capital paquistanesa, em Islamabad. O Ministério de Comunicações do Paquistão reportou que houve uma série de esforços feitos pelo Paquistão para convencer o Irã a participar dessa segunda rodada de negociações, mas sem sucesso. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores do Paquistão tinha pedido para que ambos os lados considerassem estender o cessar-fogo, dessem uma chance ao diálogo. Inclusive, Donald Trump, quando anuncia a extensão do cessar-fogo, fala que cedeu a um pedido, então, do comandante das Forças Armadas paquistanesas, que ele tem elogiado publicamente, que tem feito essa intermediação das conversas entre Irã e Estados Unidos. Além disso, Thaís, pela manhã, havia uma expectativa na Casa Branca de que essas conversas acontecessem e pavimentassem o caminho para um acordo entre Estados Unidos e Irã por meio do diálogo, por meio da diplomacia. Donald Trump também deu uma entrevista à CNBC falando que estava muito otimista, que que ele conseguiria obter um acordo que seria muito bom para os Estados Unidos, que seria um sucesso
processo que o Irã iria negociar. Mas nos bastidores, Thaís, a CNN apurou que os próprios assessores de Donald Trump relatam que as falas públicas de Donald Trump, fazendo uma espécie de negociação online, ali em tempo real com o Irã, falando que o Irã teria aceitado todas as exigências dos Estados Unidos, não estava ajudando as negociações. Isso acabou atrapalhando um progresso, inclusive, mais rápido das negociações com o Irã, que está incomodado com esse bloqueio naval, também com os ataques americanos a navios de bandeiras iranianas e com essa retórica também de Donald Trump. E neste momento, então, o anúncio de que essas conversas estão canceladas por hora, mas com essa extensão, em princípio, unilateral do cessar-fogo, já que o Irã ainda não falou sobre uma extensão de cessar-fogo até o momento. Então, por hora, os Estados Unidos anunciaram essa extensão do cessar-fogo, mas ainda mantendo esse bloqueio naval com o Irã, então respondendo que vai manter o bloqueio do Estreito de Hormuz também diante desse bloqueio naval dos Estados Unidos. Obrigada, Priscila. Priscila ficou um pouco mais hoje fazendo aqui, trabalhando exatamente para entrar ao vivo aqui conosco no Hora H para trazer as atualizações. Repórter é assim, minha gente, não larga da notícia não. Muito obrigada, viu, minha querida? Uma boa noite para você. Olha, acabou agora há pouco esse discurso, esse evento que Trump fez na Casa Branca com atletas universitários e ele não falou nada sobre a guerra. Seguiu ali totalmente o protocolo, falou apenas dos esportes e sobre o que estava acontecendo ali e foi embora sem fazer nenhum comentário sobre qualquer outro assunto. Chama até a atenção, né? Porque ele sempre que está ao vivo e com um púlpito na frente, ele acaba falando muito, mas não foi o que aconteceu.